Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão Diego Fonseca e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta cujo pastor e presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome nós externamos os cumprimentos a todos os irmãos que acompanham esta programação. Que bênção ter você aqui conosco, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui, mas é válido também convidá-lo a se inscrever no canal. Você ainda não conhece o canal AD Prudente Oficial? Se inscreva no canal, deixe o seu like gostando dos vídeos inseridos nesta plataforma e compartilhe, especialmente esse item exposto em uma de nossas playlists, que é a respeito da Escola Bíblica Dominical, com o maior número de pessoas, a fim de que juntos aprendamos a palavra de Deus. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2022 pelas lentes do pastor José Gonçalves e atingimos a lição de número 4, onde falaremos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós temos alguns textos de início, como costumeiro, e sempre fazemos menção, a saber, o texto áureo, pautado em Mateus capítulo 19, verso 6, cuja Bíblia diz: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. E a verdade prática que, por sua vez, afirma: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Nós também nos fundamentamos em uma leitura bíblica, que comumente é chamada de leitura bíblica em classe. Ela está pautada no Evangelho conforme Mateus capítulo 19, os versículos 1 a 9. E para introduzir e dialogar com vocês o primeiro assunto de hoje, o divórcio no contexto bíblico, eu convido meu amigo Júnior Santiago. Com você, Júnior. Nós vamos falar sobre divórcio. E divórcio é uma questão bem pesada. Por quê? Principalmente pelo texto de Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. Então, o primeiro passo para falar sobre divórcio é manifestar o que a Bíblia diz de forma direta. Deus odeia o divórcio, tá? Isso é cabal. É uma afirmação direta, não existem variações. Mas, porém, todavia, entretanto, há questões na Bíblia que precisam ser descritas e precisam ser demonstradas acerca deste tema muito importante. Todo o propósito original de Deus para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico, vitalício, né? Indissolúvel. Essa é a ideia de Deus para o casamento. É isso que Deus quer quando ele criou o casamento. E por que o divórcio existe então, Júnior? Ora, o próprio Jesus diz e o próprio Moisés nos demonstrou, por causa da dureza dos corações, por causa exatamente do pecado que adentrou o mundo e corrompeu as relações. Todas as relações, do homem consigo mesmo, do homem com Deus, do homem com o homem e do homem, obviamente, com a sua parceira, com a sua esposa. Portanto, até mesmo as relações interpessoais mais íntimas foram afetadas pelo pecado. E nessa questão, acabamos perdendo a chance de ser felizes dentro do casamento de forma automática, porque Deus nos constituiu para sermos felizes. Deus fez macho e fêmea e Deus os uniu em casamento lá em Adão e Eva, formando a primeira família. O divórcio, portanto, é algo anômalo, é uma abominação, é algo fora daquilo que Deus quer para o casamento. Mas ele existe, ele está na Bíblia. E por vezes o próprio Deus mandou que se divorciasse. Aí você fala: Júnior, que loucura é essa? Sim, Deus mandou que, por exemplo, o povo de Israel se separasse das mulheres estrangeiras. E o que foi isso? Divórcio. Né? O que Deus mandou ali acontecer? Que o povo deixasse de se contaminar. E para que isso acontecesse era preciso haver um divórcio em massa.
Claro, devemos levar em consideração o contexto. Claro, devemos levar em consideração o motivo. Mas a questão maior é que não podemos colocar o divórcio em uma caixinha e dizer, olha, sela isso daqui e pronto, não há exceção, não há modos de enxergar, não há outras questões a serem avaliadas. Não, há sim exceções, há sim vários textos bíblicos no Novo e no Antigo Testamento que discutem o divórcio, apesar de esse não ser o tema central da Bíblia, obviamente. Porém, Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4, falam exatamente de uma interpretação acerca dessa questão do divórcio lá em Moisés. Existe uma palavra chamada ervat dabar no hebraico, que significa coisa feia, repugnante, uma reprovação, algo repreensível. Essa ideia do hebraico foi a base para a discussão rabínica e farisaica durante séculos, ao ponto de chegar ao período de Jesus, e Jesus tem que discutir o divórcio em Mateus 19 por causa dessa banalização no entendimento e na interpretação do ervat dabar, desse sentido de coisa feia e irrepreensível que o marido acha na mulher para separar-se dela. Lembrando que isso não tem relação direta com o adultério, porque Deuteronômio 22 já manda matar quem adultera no período da lei mosaica. Portanto, essa coisa feia, repreensível, seria outra coisa. E o que seria então? Que tipo de imoralidade seria essa que ensejaria o divórcio de forma legal entre os fariseus? Essa discussão, portanto, perdura desde o período mosaico até chegar no período de Jesus e vem até hoje. E os fariseus acabaram ensinando que se poderia abandonar a mulher porque ela colocou sal demais na comida, ou porque tinha sal de menos, ou porque naquele dia ela acordou com mau hálito, ou porque qualquer coisa era motivo para que o homem se separasse, repudiasse a mulher. Mas não foi esse o objetivo de Deuteronômio, não foi esse o objetivo lá do texto de Deuteronômio, mas sim para impedir que os homens abandonassem as mulheres à toa, de forma banal, o que acabou acontecendo de verdade na tentativa de interpretar esse texto. O que Deus condena, principalmente, o que Jesus condena ali em Mateus 19, principalmente, é a questão da banalização do divórcio. O plano original ainda é válido, é isso que diz Jesus. Olha, no princípio não foi assim. Desde o começo não foi assim. Porque o texto de Malaquias 2,16 continua valendo. Deus odeia o divórcio. E, portanto, desde o princípio, o objetivo de Deus foi que o casamento fosse indissolúvel. Mas por que foi dado o carta de divórcio? Por causa da dureza desse coração. Jesus abre uma exceção, então, para que o divórcio acontecesse. O caso do adultério. Moishauamai. Moisheia, Moishauamai. Significa relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual. Jesus, em Mateus, na interpretação ali, pela escrita do apóstolo Mateus, Levi, ele mostra que o único motivo seria uma ruptura, como aquela quase que relativa à idolatria, uma ruptura dessa carne que se tornou uma no casamento. E aí essa ruptura, ela aconteceria somente em caso de traição, de idolatria, de adultério, de imoralidade sexual, de exposição pública do casamento. E aí, portanto, acabou-se sendo o único, e a própria Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, coloca esse ponto, que somente em caso de adultério seria, portanto, reconhecido o divórcio. Paulo, em 1 Coríntios 7, também fala dos casamentos mistos como uma outra opção, uma outra cláusula de exceção, além das que já falamos e ainda as outras que não temos tempo de falar, que demonstra que se um crente casa com um não crente e o não crente abandona o lar, essa pessoa não fica em servidão. Ou seja, ela pode se casar de novo, o divórcio é legal, é válido. Porém, deixa eu colocar uma lupa aqui na palavra abandono. E a palavra abandono aqui, a partir do que eu penso, e a partir daqui, lógico, não é o que eu penso livremente, a partir dos princípios hermenêuticos, e a partir de vários autores, entre eles o próprio Augusto Nicodemos,
também referenciado em vários autores assembleianos. A ideia de abandono, ela não é só um abandono material, em que o homem sai de casa, mas também o abandono psicológico, o abandono emocional, o abandono financeiro. Nós temos aí o abandono em vários sentidos, porque senão nós validaríamos situações esdrúxulas. Por exemplo, alguém que bate na mulher, que massacra a mulher, que abusa da mulher dentro de casa, no casamento, e porque os dois são crentes e ele recusa-se a abandonar o lar, a sair do lar, ela é obrigada a ficar nesse tipo de escravidão. Ora, se chega um casal aqui assim, para aconselhar-se com o pastor, seria legal, seria bíblico dizer que ela deveria continuar apanhando porque é proibido se divorciar? Se nós tivéssemos situações absurdas, como um homem que queria sujeitar, e isso é um caso infelizmente real, um homem que queria sujeitar a sua mulher a relações sexuais absurdas, porque era seu marido, e porque ambos eram crentes, ou porque ele não era crente e ela era crente, ou vice-versa, ela querendo se separar, o pastor aconselha, não pode, porque a Bíblia proíbe. Será que esse é o melhor entendimento bíblico? Será que é isso que a Bíblia realmente quer dizer? Será que a Bíblia traz um mal maior para combater um mal menor? Por isso é importante nós olharmos para toda essa questão não como algo preto e branco, como algo que está cabalmente definido. A única coisa que está cabalmente definida é o texto de Malaquias 2,16. Deus odeia o divórcio, e Deus odeia mesmo. Portanto, o divórcio deve ser literalmente uma cirurgia de amputação. É quando o membro está podre, quando realmente há um risco de vida para a totalidade do corpo, é que é possível amputar. Só se amputa um braço, só se amputa uma perna quando há risco para o corpo inteiro. Portanto, o divórcio deve ser entendido a partir do contexto bíblico como uma amputação. E mesmo quando ele acontece de forma legal, como por exemplo o caso de adultério em que se é permitido divorciar, ou no caso de abandono, quando se é permitido divorciar de forma clara pela Bíblia, nos textos de Paulo e nos textos do Antigo Testamento, e também validado por Jesus, mesmo assim é uma amputação. Mesmo assim, causa um tipo de consequência. Mesmo assim, é um sofrimento para quem fica. Portanto, como devemos olhar, nós como professores, ou como pastores, ou como conselheiros, como devemos olhar para o divorciado dentro da igreja? Olha o tamanho do desafio. Como devemos olhar para aquele cristão que, por qualquer infelicidade da vida, chegou na igreja e se converteu já divorciado? Como devemos olhar para aquele que infelizmente foi abandonado pelo seu cônjuge? Devemos cuidar e amar, e aí é uma necessidade da gente discutir esse assunto. Muito bem, queridos, nós atingimos, portanto, o tópico de número 2 da nossa discussão, onde vamos falar sobre a sutileza da normalização do divórcio, assunto que coincide com a proposta do título da presente lição. Nós atingimos a 4ª lição, como vos disse no início dessa apresentação, e agora, depois de posto o primeiro argumento pela visão do Júnior a respeito deste assunto importante, do contexto bíblico propriamente dito a respeito do divórcio, o tópico 2 vai nos apresentar a sutileza da normalização do divórcio. Nós vamos fazer aqui 2 rápidas abordagens. A primeira delas, de acordo com aquilo que se propõe nas lentes do pastor José Gonçalves, o divórcio no seu aspecto legal. Legalmente, nós precisamos nos atribuir aos fundamentos que existentes na nossa Constituição, né? E com isso, o pastor José Gonçalves, ele evoca a própria Constituição Federal, mas traz uma informação importante, tá? De cunho histórico, inclusive. A legislação brasileira foi muito mais rígida em relação ao divórcio. Para se ter uma ideia, a emenda constitucional de junho de 1977, regulamentada em 26 de dezembro do mesmo ano, foi aquela que autorizou o divórcio. Então, nós estamos falando aí de praticamente 4 décadas para cá. Antes disso, o que se permitia era o chamado desquite, né, onde a união das pessoas já não existia
mas o vínculo monogâmico legalmente ainda era permanente. As pessoas viviam em contextos diferentes, mas não tinham autorização legal para construir um outro vínculo matrimonial. A partir de dezembro, especialmente com a regulamentação de 1977, nós então temos agora a permissividade para que o sujeito então tenha legalmente amparo para se divorciar. Isso se estruturou de uma maneira ainda mais facilitadora na Constituição Federal de 1988. O artigo 226 e o parágrafo 6º especialmente dialoga sobre isso e, inclusive, de uma maneira parafraseada, o pastor José Gonçalves aponta que a partir dessa Constituição passa-se a permitir o divórcio e a recasar quantas vezes for preciso. Então percebam que de 30 anos para cá o divórcio se tornou extremamente facilitador em contexto nacional. Isso agora dentro de um arcabouço bíblico e teológico é extremamente nocivo e perigoso. Infelizmente nós temos essas brechas na lei que dão essa permissividade e com isso o sujeito, claro, não estou falando de contextos onde se vê essa necessidade, estamos falando de contextos dos quais os sujeitos interpretam a lei de uma maneira equivocada e agora casam e descasam-se de uma maneira assustadora decorrente dessa brecha existente na lei. Agora, o pastor José Gonçalves, além de apontar no tópico 2 a ideia do divórcio dentro de um aspecto legal, ele faz um segundo argumento, e aí esse segundo argumento ele já não tem mais um posicionamento única e exclusivamente secular. Mas o segundo argumento, a abordagem feita pelo pastor, ele tem uma fundamentação teológica propriamente dita. Já vista que o item 2 do tópico 2 fala sobre o divórcio no seu aspecto moral. Moralmente e biblicamente, nós temos alguns fundamentos expostos aqui. Eu quero iniciar esse argumento ressaltando uma fala proposta pelo próprio autor. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas ele contrapõe dizendo que o cristão deve perguntar a si se isso é moral. Porque essa indagação construída pelo pastor José Gonçalves? Ora, há pouco ele apresentou dados legais, isto é, o sujeito tem amparo constitucional para se divorciar. Mas afunilando a discussão e dialogando diretamente com o cristão, esse cristão precisa introspectivamente questionar-se: o divórcio pode ocorrer por qualquer motivo? A Bíblia dá amparo para algumas questões. Naturalmente que o assunto é vasto, denso e precisaria de alguém com muito mais capacidade intelectual para dialogar a esse respeito. Mas, a meu ver, com muito respeito a todos que me ouvem e aqueles que discordam dos posicionamentos, isso é extremamente natural, mas dentro de um amparo bíblico, nós perceberemos que dois textos se tornam uma espécie de cláusula de exceção para o divórcio. O texto de Mateus 19, muito embora o Senhor Jesus Cristo não chancele o divórcio ou não estimule o sujeito a se divorciar, ele dá uma cláusula de exceção. Se lermos o texto, perceberemos que em caso de morte ou em caso de infidelidade conjugal, há uma permissividade. De igual modo, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver que Paulo, uma das referências do Novo Testamento, de uma influência enorme abaixo de Cristo, um sujeito que escrevera 13 cartas, e isso corresponde a pelo menos 50% de todo o arcabouço neotestamentário, ele dialoga a respeito de um sujeito descrente que abandona sua esposa, e essa também agora, hipoteticamente, tem legalidade para construir um outro enlace matrimonial. Então nós temos dois textos, dentre outros que podem exegeticamente serem analisados, que dão fundamentos como cláusula de exceção em relação ao divórcio. Eu volto a comentar que em momento algum Jesus potencializa ou fomenta a ideia do divórcio. Mas há que se dizer que aqui nesses dois textos, amparados, portanto, biblicamente, existem essa cláusula de exceção. Alguns mais radicais dizem que o que está dito em Mateus 19 não pode ser revisto em Marcos capítulo 10 e em Lucas capítulo 16.
e com isso querem invalidar essa cláusula de exceção. Mas na realidade, contextualmente falando, a gente precisa levar em consideração que Mateus é direto em relação ao destinatário, ao seu público. Mateus dirige o escrito, o evangelho, que é de Jesus, aos judeus. E a cultura judia, isto é, o povo judeu, não tinha ainda essa vivência, esse costume em relação ao divórcio, diferentemente do contexto greco-romano, que se fazia desnecessário comentar ou fomentar uma ideia como essa proposta nos escritos de Mateus. Então, não significa que o que Mateus escrevera não foi inspirado ou foi além do necessário, e nem que o que Marcos e Lucas escrevera fizeram um recorte do que haveria de ser inserido biblicamente. Pelo contrário, são públicos e destinatários diferentes, onde aos judeus se faz necessária a menção desta, hipoteticamente, cláusula de exceção, enquanto que aos romanos e aos gentios, de modo geral, não havia essa necessidade. Quando eu falo romanos e gentios, eu estou me referindo ao público que Marcos e Lucas dirigiram seus escritos, respectivamente. Agora, além disso, para finalizar esse argumento do tópico 2, eu tenho em mãos aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, órgão chancelado pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e na página de número 204, especialmente, nós temos aí o capítulo de número 24, que fala sobre a família, e no item 1, casamento ou união matrimonial, há uma menção desse elemento dizendo a respeito do divórcio e, consequentemente, sobre o casamento, onde o autor diz o seguinte: a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Esses dois, ou por que não dizer esses três itens, essas três menções, foram a que nós nos referimos aqui biblicamente. Aquela inserida em Mateus 19, onde mais uma vez digo, Jesus não estimula o divórcio, mas abre precedente, uma cláusula de exceção, e, respectivamente, o capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios, onde há um argumento sobre o abandono de um cônjuge que é descrente, dando legalidade para aquela ou aquele construir um novo enlace matrimonial. Nós podemos discutir sobre a própria pessoa do divórcio. Eu comecei dando essa palhinha no tópico 1, exatamente para suscitar na sua mente agora, enquanto você ouvia o Diego já falando sobre como é difícil essa questão de normalizar o pecado, esse pecado do divórcio. Por que é um pecado? Quando você se divorcia, quando você decide se divorciar sem um motivo real, sem que realmente haja um motivo, e mesmo quando há, você corre esse risco de estar em pecado. Porque aí você abre a janela para o adultério, quando você se une a outra pessoa que não o seu marido ou a sua mulher, com que você realmente deveria estar casado. Portanto, é difícil a escolha de um cônjuge, de um casamento, e deve ser muito bem pensada e orada, e é por isso que nós sempre dizemos que casamento não se faz a 2, casamento se faz a 3, eu, minha esposa e Deus. É por isso que é importante, desde o começo, ter um fundamento, uma base sólida. Quando o casamento começa errado, já lá desde aquele período da fornicação, quando o casamento já começa errado, quando há interesses e não necessariamente amor, quando o casamento começa errado, sem colocar Deus nessa história, nós temos um problema, porque abre-se a janela para o adultério, abre-se a janela para incompatibilidades e abre-se a janela para o divórcio. E isso causa uma destruição na família. Realmente, converse com alguém que se divorciou. Você vai ver a dificuldade que é principalmente se há filhos envolvidos. A questão da nova família. Tudo isso é um grande desafio para a igreja tratar e o desafio da qual ela não pode fugir. Porque estamos no século 21 e vamos discutir isso. Homossexualidade existe na igreja. Problemas de ordem sexual existem na igreja. Adultério existe na igreja. O divórcio existe na igreja e está cada vez mais frequente. E é uma preocupação que a igreja deve enfrentar. Ela não deve ser omissa com relação a isso. E principalmente com relação à pessoa do divorciado.
Aquela pessoa que chega na igreja, no seu segundo, terceiro casamento, vem à frente, aceita Jesus como Salvador, busca o apoio da igreja, ela não pode ser ignorada ou mesmo jogada ao canto porque ela tem um divórcio no seu histórico. Ora, se ela é nova criatura, como devo então tratá-la como alguém que tem uma corrente, um passado? Se o próprio Deus lançou os seus pecados sobre o mar do esquecimento, como eu, como igreja, posso ficar lançando na cara dessa pessoa que ela tem um passado? Se ela saiu dessa vida e veio para a igreja buscando exatamente uma nova vida, uma nova formação, ser nova criatura em Cristo. Então nós temos uma dificuldade aí para tratar. E os casais que sempre foram cristãos e que de repente dentro da igreja, por qualquer motivo ou por algum motivo, justo ou injusto, se separam. Como devo tratar os dois? Devo, portanto, julgar um e já tratar bem outro? E ignorar totalmente aquele que está errado muitas vezes e que precisa de cura e não de julgamento, porque quem julga na verdade é Deus e a própria palavra de Deus e não nós. Nosso julgamento sempre será injusto e falho. Então, o tratar do divorciado é um grande desafio para a igreja também. A pessoa que por vezes chega na igreja ferida, porque foi abandonada, porque por algum motivo acabou se divorciando. Como o pastor deve acolher esta pessoa? Quando os seus filhos muitas vezes estão no meio de uma guerra de em que a ex-mulher quer afastar a convivência do pai com os filhos, ou o contrário, quando um agride o outro de frente dos filhos. Como o pastor e como a igreja deve tratar estas coisas? Como a Bíblia nos ensina? A primeira coisa que devemos fazer é olhar para essa situação com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. A gente não deve fazer isso com um olhar de preconceito. Segundo, nós devemos tratar isso segundo os padrões que a Bíblia nos traz. A Bíblia deixa muito clara que o divórcio é uma amputação, que o divórcio é algo anômalo, que Deus odeia o divórcio e que, portanto, ainda que haja uma possibilidade de restauração, ainda que haja a possibilidade de cura, ainda que haja a possibilidade de nova vida, é importante observar que os parâmetros bíblicos ainda vão continuar valendo e devem ser obedecidos. Por vezes, a pessoa que decide se separar sem motivo deve aceitar uma vida entregue a Deus, em celibato. E é difícil isso, porque eu disse a mesma coisa com relação ao homossexual, por exemplo, que decide vir para Cristo, se tornar cristão e não consegue deixar o seu desejo. É algo difícil, é uma cruz para carregar. Foi Jesus quem disse que aquele que quer seguir após ele deve renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Há algumas cruzes pesadas para carregar nesse processo. Mas se queremos seguir Jesus, devemos aceitar esta cruz, devemos aceitar muitas vezes essa renúncia. Também em relação a um divórcio ilegítimo, a um casamento que foi rompido de forma ilegítima. E quem decide o que é legítimo e é ilegítimo? É a palavra de Deus. Lembremos de novo e repetidamente, Deus odeia o divórcio, esse não é o plano original. Se ele acontece é por uma exceção e é como se fosse uma amputação de um membro podre. Você sempre vai ter aquela limitação. Haverá sempre aquele membro faltando. Haverá sempre aquela situação de deficiência, de um corpo que ainda precisa de adaptações, porque está faltando alguém, está faltando uma parte, que embora precisava ser arrancada, talvez precisava ser arrancada, senão mataria o corpo inteiro. Mas mesmo assim, é doloroso, vai fazer falta e precisa ser tratado com muito amor, com muito cuidado. E principalmente para você, pastor, sem preconceito, sem juízo antecipado. E sim, com tratamento, cuidado e apoio, tanto para aquele que está certo, quanto para aquele que está errado. Porque no divórcio, no final das contas, não existe um lado certo e errado. Os dois sempre erram. Porque alguma coisa aconteceu para que esse divórcio acontecesse. De qualquer forma, é importante lembrar que nós, como mediadores nessa situação, no plano terreno, devemos buscar do alto sabedoria para tratar tanto aquele que foi ferido, quanto aquele que feriu, para que ambos possam chegar no céu
também. Muito bem, meus irmãos, nós atingimos a conclusão deste importante e necessário assunto no contexto odierno, e nesse contexto conclusivo eu reverbero a fala proposta pelo pastor José Gonçalves, inserida no nosso material. Um dos itens que ele pontua é concluirmos e observarmos que na atualidade existe uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Sobretudo, isto é uma postura absolutamente perigosa, arriscada e, como se não bastasse, pecaminosa. O pastor José Gonçalves nos induz a refletirmos sobre essa prática e sermos comedidos, atentos, sensatos a tudo aquilo que foi exposto nos tópicos, como você pôde perceber, mas também extremamente temorosos em relação ao Senhor e o que diz a sua palavra. Que sejamos atentos aos princípios bíblicos, aos valores cristãos, sejamos reflexivos, sejamos inclusive abertos ao diálogo, mas que possamos ser conservadores em relação àquilo que o Senhor estabeleceu como regra, estabelecido no parâmetro da palavra de Deus. Foi muito bom ter você aqui, mas eu não poderia encerrar essa abordagem sem convidá-lo a fazer uma oração e uma oração de cunho específico. Nesta oração, obviamente que existem uma gama de necessidades, mas nesta, com especificidade, eu convido você a apresentar os casais, a você que me ouve, ao seu relacionamento conjugal. Nós queremos nesta feita apresentar a sua relação para que Deus, enfim, continue protegendo, cercando, livrando de todo mal e de toda ação diabólica em nome de Jesus. Você pode insira a mão assim no seu coração e ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo prazer de mais uma vez estar nos teus átrios, na tua casa, e com essa responsabilidade de comunicar um assunto tão importante, espinhoso, difícil, complexo, mas necessário. Obrigado pela bênção da vida, obrigado pela minha família, pela minha esposa e pelos meus irmãos que me ouvem, que de igual modo constroem ao longo da história os seus relacionamentos. Nós sabemos dos desafios enfrentados na atual conjuntura, mas queremos pedir de igual modo a tua bênção sobre todos, indistintamente, sejam guardados, cercados e protegidos pelo Senhor. Assim como diz o Salmo de número 91, estejamos nos teus esconderijos, debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Livrar-nos de todo mal, de toda seta maligna, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.